Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Damos início ao webinar Sustentabilidade em Ação, Capacitação e Gestão Sustentável na Administração Pública. Este evento online visa promover a compreensão da importância estratégica da sustentabilidade na gestão pública, discutir as abordagens inovadoras e sustentáveis para enfrentar desafios contemporâneos e apresentar exemplos concretos e bem-sucedidos da integração da sustentabilidade em diversos setores da administração pública. Desta forma, o INA assinala a comemoração do Dia Nacional da Sustentabilidade, que constitui uma afirmação do compromisso de Portugal com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030 da ONU, que procura promover um modelo de desenvolvimento equilibrado que atenda às necessidades sociais, ambientais e económicas. Como parte deste esforço, o INA tem desenvolvido uma série de iniciativas sobre o Percurso Integrado de Capacitação e Sustentabilidade para a Administração Pública, PICSAP, incluindo a criação de um kit para o desenvolvimento de uma política de sustentabilidade alinhado com os ODS. O evento alinha-se com o plano estratégico do INA, destacando a importância de uma abordagem holística que abrange as dimensões social, ambiental e económica para uma transformação coerente e duradoura nas políticas de desenvolvimento do país. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá a interpretação para a língua gestual portuguesa, assegurada por Cristiana Ferreira, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Hoje temos a honra de contar com 3 oradores de renome. São eles: Alexandre Fernandes, Director no International Institute for Environment and Development, IIED, Europe; Maria da Luz Fernandes, investigadora da Universidade de Aveiro; e Maria de Lourdes Carvalho, Diretora de Serviços de Desenvolvimento Regional na CCDR Algarve. O debate será moderado por Graça Brites, Técnica Superior na Direção de Serviços de Conhecimento, Inovação e Desenvolvimento do INA. Informamos que a sessão será gravada e transmitida em direto através do canal de YouTube do INA. As questões que os participantes queiram colocar devem ser feitas através da ferramenta de perguntas e respostas, disponível na zona inferior do ecrã e indicada por QIA, do inglês Questions and Answers. Passo a palavra ao vogal do Conselho Diretivo do INA, Abel Carreira. Muito obrigada e boa sessão. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Manuela. Sejam bem-vindos ao webinar Sustentabilidade em Ação, Capacitação e Gestão Sustentável na Administração Pública. Aqui uma oportunidade também para dizer bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que nos vão acompanhar em diferido, uma vez que vamos ter este webinar no canal do YouTube do INA. Umas breves palavras, antes de termos a oportunidade de ouvir os oradores que estão convidados para esta iniciativa, mas referir-vos de facto, desde sempre, o INA tem vindo a promover sistematicamente a capacitação da administração pública. E mais recentemente também, com foco na sustentabilidade e na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em linha com a Agenda 2030. Os exemplos mais recentes e também mais significativos do ano anterior são, por exemplo, o seu programa de formação anual, o 10º Congresso Nacional da Administração Pública, dinamizado pelo INA, realizado a 10 e 11 de novembro de 2022. Na altura foi subordinado ao tema Caminhos para a Sustentabilidade e também, como foi apresentado no início pela Manuela, o Percurso Integrado de Capacitação para a Sustentabilidade na Administração Pública. Este último, o percurso, que é um programa que articula várias iniciativas e tem vindo a ser implementado em 2023 e 2024, tem-se refletido, por exemplo, na introdução da perspectiva da sustentabilidade transversalmente nas várias áreas estratégicas de formação, na promoção da investigação neste domínio, como é o caso da realização da 2ª edição do Prémio INA sobre o tema da sustentabilidade social, económica e ambiental na administração pública, também na realização do 2º Simpósio de Inovação do CLAD, que é o Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento, onde Portugal tem presença, como tem também Espanha, Andorra e outros países da América Central e da América do Sul, e, como é o caso que temos no dia de hoje, a dinamização de iniciativas que visam promover o conhecimento, disseminar o conhecimento e que são, obviamente, os webinars temáticos. Este webinar, novamente, Sustentabilidade em Ação,
capacitação e gestão sustentável na administração pública, que introduz aqui uma vertente muito relevante de pragmatismo e de ação concreta, contribui, por um lado, para a celebração do Dia Nacional da Sustentabilidade, hoje, 25 de setembro, e que reflete, ao fim e ao cabo, o compromisso do INE em capacitar os profissionais para enfrentar os desafios globais da sustentabilidade, mas também sinaliza, por outro lado, a Cimeira do Futuro. Esta cimeira decorreu em Nova Iorque, a 22 e 23 de setembro, e surge no âmbito da 9ª Assembleia Geral da ONU. É uma cimeira que constitui um momento essencial no esforço para acelerar o progresso em direção aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a sua implementação. Assim, este webinar proporciona uma oportunidade de reflexão de como é que a administração portuguesa pode fortalecer as suas capacidades e contribuir também para esses objetivos. É neste sentido, e mesmo a terminar, que vai o meu último apontamento, nomeadamente no que se refere a um instrumento, um kit, que foi desenvolvido pelo INE e que visa apoiar o desenvolvimento de uma política de sustentabilidade nas entidades públicas, constituindo na prática um guia para todos os profissionais que o pretendem implementar. A versão já está disponível e vai ser também no âmbito deste webinar partilhada convosco, e a versão 2 está em preparação para divulgação. Esta versão 2 já é decorrente, ao fim e ao cabo, das lições aprendidas que temos vindo a apurar em termos da sua implementação propriamente dita. Resta-me assim, e por fim, desejar a todos e a todas um excelente webinar e, nesse sentido, passo a palavra à moderação. Graça Brites, que é o elemento da equipa de conhecimento, inovação e desenvolvimento. Obrigada, Abel. Bom dia a todos. Começo também eu por agradecer aqui aos nossos oradores por terem aceitado o nosso convite para estar aqui hoje, e também a todos os participantes que se inscreveram e estão a acompanhar-nos em direto aqui connosco neste webinar sobre capacitação e gestão sustentável na administração pública. Hoje aproveito também aqui uma pequenina introdução apenas para destacar que, como disse o Abel e anteriormente a Manuela, há aqui uma certa importância de olharmos para a sustentabilidade no contexto das nossas atividades, daquilo que nós podemos fazer em termos do não só do nosso dia-a-dia, mas também no nosso trabalho, na nossa profissão. Com este webinar preocupou-nos aqui também podermos dar a nossa discussão esta vertente da sustentabilidade abordada de uma forma integrada. Portanto, no fundo aqui, como é que as políticas públicas podem promover a sustentabilidade nas suas 3 dimensões, mas hoje aqui também preocupámos com a parte da dimensão da sustentabilidade social, que garante também aqui a participação cidadã nos processos de decisão, e a administração pública obviamente tem um papel fundamental ao assegurar que essas dimensões estejam sempre presentes nas suas ações e presentes de tal forma integrada. Não me vou alongar mais, vou passar a explicar aqui como é que o nosso programa vai decorrer. Vamos ter aqui a cada orador terá 5 a 7 minutos para responder aqui a uma pergunta comum inicial que eu lhes vou colocar, e depois faremos algumas perguntas específicas para cada orador, onde eles poderão então aprofundar os seus temas também nas suas áreas de atuação e tendo em conta as organizações onde estão a trabalhar e a desenvolver a sua atividade. E por fim abriremos perguntas para o público durante os 15 minutos. Passo já de imediato a apresentar os nossos oradores. Cada um deles aqui com uma experiência vasta e rica, que vai, com toda a certeza, enriquecer aqui a nossa reflexão. A Maria da Luz Fernandes é investigadora na Unidade de Investigação em Governação, Competitividade e Políticas Públicas, o GovCop, da Universidade de Aveiro. É uma unidade de investigação focada nas áreas da sustentabilidade, da avaliação ambiental, do ordenamento marinho e de sistemas socioecológicos.
A Maria da Luz é licenciada e mestre em Engenharia do Ambiente e doutorada pelo Programa Doutoral do Mar Ciências, Tecnologias e Gestão do Mar da Universidade de Aveiro, que é também em colaboração com a Universidade da Coruña. Trabalhou em consultadoria ambiental de resíduos e em avaliação ambiental durante 5 anos e em 2013 ingressou na carreira académica e neste contexto tem participado em vários projetos nacionais e europeus e é autora de vários artigos científicos da Web of Science, publicados em revistas internacionais como o Journal Environmental Policy and Planning, o Journal of Cleaner Production, Science of the Total Environment e Marine Policy, entre outras. A Maria da Lourdes vai aqui hoje apresentar-nos as linhas gerais do projeto Envision. Ela irá falar-nos sobre como é que as avaliações ambientais estratégicas podem ser usadas para integrar a sustentabilidade no planeamento urbano e territorial. Obrigada, Maria da Lourdes, por estar aqui connosco hoje. E passo de imediato também aqui a apresentar a nossa oradora Maria de Lourdes Serpa de Carvalho, que está aqui a partir do Algarve. Ela é atualmente a diretora da Unidade de Planeamento e Desenvolvimento Regional na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, a CCDR Algarve, onde ela desempenha um papel central na implementação de políticas de sustentabilidade e promove a inovação e a transição digital. Coordenou a RIA, a Região Inteligente Algarve. A Maria de Lourdes é licenciada em Biologia pela Universidade de Lisboa, tem uma pós-graduação em Direito e Políticas de Ambiente e conta com mais de 20 anos de experiência na promoção de estratégias regionais sustentáveis. No seu trabalho passado, liderou a integração de políticas europeias de conservação da natureza, coordenou projetos também neste campo da conservação da natureza e foi responsável por assegurar a aplicação das diretivas europeias em temas como o ordenamento do território e a gestão de áreas classificadas. Por exemplo, entre os seus projetos de maior relevância inclui-se o Plano de Ação para a Conservação do Lince Ibérico. Além disso, tem representado Portugal em fóruns internacionais, como o Comitê de Património Mundial e a CITES, promovendo a colaboração entre autoridades regionais, nacionais e internacionais na implementação de medidas de sustentabilidade e na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS. A Maria de Lourdes vai hoje partilhar connosco também a sua experiência na integração de políticas de economia circular e a gestão da biodiversidade, nas estratégias regionais e na colaboração com as partes interessadas locais, os stakeholders locais. Obrigada, Maria de Lourdes, também por estar connosco hoje. E o Alexandre Fernandes é o diretor do International Institute for Environment and Development Europe, IIED Europe, em Amsterdão. O Alexandre tem mais de 20 anos de experiência em instituições académicas, agências públicas, institutos de investigação e iniciativas intergovernamentais na área do clima, biodiversidade, água e oceanos. Algumas das suas funções anteriores incluem ter sido Senior Science Officer no Secretariado da Iniciativa de Programação Conjunta, o Connecting Climate Knowledge for Europe, o GPI Climate, foi ponto focal belga para o IPCC, coordenador executivo do Conselho Científico das Ciências Naturais e do Ambiente da Fundação para a Ciência e Tecnologia e foi também representante português nas iniciativas de programação conjunta Mares e Oceanos Saudáveis e Produtivos, GPI Oceans, e Desafios de Água por um Mundo em Mudança, Water GPI. O Alexandre está particularmente interessado na produção de conhecimento e soluções para desafios societais, principalmente nas áreas da ação climática e do desenvolvimento sustentável, e em particular em comunidades mais vulneráveis. O nosso orador é doutorado em Ciências Biomédicas pela Universidade de Coimbra e licenciado em Biologia pela mesma universidade. Hoje vai aqui focar-se nas políticas de justiça climática e no modo de como estas políticas podem promover a inclusão de comunidades vulneráveis na implementação dos ODS. Vamos então dar aqui início à nossa discussão e vou lançar para os três uma primeira pergunta. De que modo é que a administração pública pode integrar os ODS nas suas políticas e práticas e dessa forma reforçar a capacitação e a gestão sustentável e ainda quais são os principais desafios e oportunidades nas vossas áreas de atuação relativamente a este contributo e a esta matéria. Eu daria já aqui a palavra em primeiro à Maria da Luz para nos...
Muito obrigada. Antes de mais, queria felicitar o INA pela realização deste fórum para discutir a sustentabilidade. Queria agradecer as palavras simpáticas e também cumprimentar os colegas de painel e também todas as pessoas que nos estão a ouvir. Para responder um pouco à sua pergunta, Graça, gostaria de voltar um pouco atrás e focar aqui que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no fundo, foram estabelecidos após o desenvolvimento dos os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que se centravam principalmente na redução da pobreza, melhoria da qualidade de vida para os países em desenvolvimento. Após a Conferência de 2012 do Rio+20, em que foi começado a desenhar-se o quadro que sucederia aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, pediu-se explicitamente a criação de um conjunto de objetivos que fossem mais holísticos e que abordassem o desenvolvimento sustentável de uma forma mais integrada, mais centrada nas pessoas e também num processo mais inclusivo que foi aberto a todos os países e não apenas aos países em desenvolvimento. Assim, os ODS surgiram num contexto de melhor cobertura, mais equilíbrio entre as dimensões económicas, sociais e ambientais e vinham servir como uma oportunidade para desencadear uma mudança a nível sistémico para um futuro sustentável. Eles focavam-se em, essencialmente, 3 vertentes: as questões mais de utilização eficiente dos recursos, que podemos ter uma alocação mais económica, uma distribuição mais justa e equitativa a nível social e depois também uma parte que garantia que respeitávamos as fronteiras planetárias, mais a nível ambiental. Todos estes pontos são relevantes para a função pública, para a administração pública e têm que ser tidos em conta e têm que ser um guia de atuação para todas estas vertentes. Focando na minha área mais específica de trabalho, que é o planeamento e também a avaliação ambiental, diria que aqui há 2 palavras do texto inicial dos ODS que são fulcrais. Eles falam em people and partnerships, pessoas e colaborações, parcerias. E eu venho aqui, se calhar, focar um pouco e lembrar e trazer um pouco à discussão esta questão de alavancar as colaborações, quer seja entre diferentes setores, os ambientais, os económicos, a saúde, a educação, mas também as colaborações entre diferentes níveis de governação, local, regional, nacional. E isto é muito relevante a nível do planeamento para garantir que existe uma integração dos ODS a todos os níveis da participação. E assim, a colaboração, esta abordagem mais colaborativa vai permitir uma maior participação e uma abordagem também mais inclusiva, para que diferentes perspectivas também sejam tidas em conta quando estamos a trabalhar planos, quando estamos a implementar políticas, quando estamos a promover o planeamento urbano e quando estamos a tentar implementar novas formas de pensar. No meu caso, eu estou seguramente agora a falar de questões do planeamento urbano, quando estamos a pensar na forma de planear uma cidade ou um território, a gestão participativa tem que ser tida em conta, porque temos que refletir sobre as necessidades locais, sobre as prioridades das comunidades e temos que decidir e tomar decisões que são as mais apropriadas para aqueles contextos. Por isso, a palavra que eu trago aqui para a administração pública é colaboração. E depois poderei explicar um pouco mais a minha visão. Sim, obrigada, Maria da Luz. As palavras-chave são de facto essas, não é? Nas questões de avaliação ambiental e estratégica é muito importante. No fundo, há aqui um conjunto de ferramentas, não é? Que são muito importantes, as ferramentas e, no fundo, a colaboração, não é? Para que o objetivo seja atingido, os objetivos sejam atingidos, será mesmo necessário termos em conta as ferramentas, mas não apenas. A colaboração é obviamente muito importante. Passaria então também agora à Maria de Lourdes Carvalho para ouvirmos o seu contributo. Bom dia. Bom dia a todos. Começo por agradecer ao INA o convite que nos é feito e felicitar pela iniciativa. De facto,
o programa do INA que tem vindo a desenvolver nesta área extremamente desafiante, interessante e desafiante, e por isso felicitamos-vos por isso, e foi com todo o interesse que agradecemos, que acedemos ao convite e o agradecemos. Cumprimento também os colegas de painel, Maria da Luz e o Alexandre, e passando, e a todas as pessoas que estão presentes, já vi que neste momento temos cerca de 600 pessoas do outro lado, e isso é muito gratificante, e é muito gratificante saber que todos estamos comprometidos com as questões da sustentabilidade. É extremamente importante esta participação, este interesse que temos. De facto, a Maria da Luz já fez o enquadramento, e fez um enquadramento internacional muito bem sintético e bem colocado, portanto, isso liberta-me aqui 2 parágrafos, e, de facto, em relação a como é que a administração pública pode integrar os ODS, neste momento eu acho que estamos no bom caminho. Este ano, como quase todos sabemos, quando da preparação do orçamento, já fomos obrigados, de certa maneira, no anexo 21, creio eu, da preparação do orçamento, aliás, coincidência com a agenda 21 também, neste anexo 21, fomos, de certa maneira, obrigados a identificar de que forma é que contribuímos, ou seja, que as nossas atividades, que as atividades que prevíamos desenvolver ao longo do ano, iriam contribuir para a concretização dos ODS e das suas 169 metas. É extremamente interessante e é um desafio. E, enquanto desafio, eu acho que muito do que nós fazemos, quase tudo o que nós fazemos, contribui para pelo menos um dos 17 ODS. O importante, e aí também um pouco até a nossa relação aqui de trabalho, porque aproximámos-nos do INA para fazer uma capacitação também nesta área, o importante é que todos incorporemos que estamos a contribuir no nosso dia-a-dia para a sustentabilidade, com as nossas pequenas decisões do dia-a-dia, com as nossas decisões de gestão, mas até com as pequenas decisões, com as decisões de consumo. É muito importante nós termos percepção que este contributo deverá ser somado. Deverá ser identificado, devemos ter uma métrica que nos leve a podermos somar quando contribuímos para o 16, ou quando contribuímos para o 17, ou quando contribuímos para a igualdade de género, para o 5, enfim, todos os vários ODS têm as suas formas de identificação até de prioridades, e têm as metas, e nós, de certa maneira, estamos a contribuir, e quando trabalhamos no nosso dia-a-dia, estamos a contribuir exatamente para essa concretização. A maior parte de nós não tem essa consciência, e é muito importante que essa consciência venha, portanto, que seja feita. Nós saibamos que quando estamos, por exemplo, no nosso caso, e agora os CCDRs incorporaram as equipas da agricultura, no nosso caso, quando estamos a proteger a coleção de fruteiras que têm as variedades e os cultivares do Algarve, das alfacobeiras, do Pero de Monchique e tudo isso, é bom que saibamos que estamos a contribuir para a erradicação da fome. É bom que saibamos que estamos a contribuir para uma série de ODS, não só aqueles clássicos que contribuímos quando mandamos pôr os painéis para poupar energia, mas todas as nossas atividades acabam por contribuir, e de uma forma maior ou menor, para que se concretize a Agenda 2030 nas nossas regiões. Isto é muito importante, termos essa noção. É muito importante que podemos contribuir ao nível municipal, a nível dos ODS municipais, que podemos contribuir também a nível regional. A métrica ainda não está completamente definida, como vos falei há pouco, mas temos que saber que a tenhamos a nível regional, e também contribuir para o relatório nacional. Todos os anos, ou com a regularidade que nos é imposta
todos os anos foi uma questão voluntária. É feito o relatório nacional, contributo para os ODS, para a Agenda 2030, e é importante que todos tenhamos noção que estamos a contribuir para esse processo, que estamos a contribuir, que estamos a construir sustentabilidade e que estamos a construir o nosso país de uma maneira mais equilibrada, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista económico, ambiental. Portanto, estamos a contribuir através de uma boa governança, que é essencial em termos de ODS, estamos a contribuir para que a sustentabilidade seja impregnada nas nossas decisões também. Por isso é muito importante esta consciência, e é este, penso eu, o grande desafio que temos, é capacitar a administração pública, não estou a falar em todos os cidadãos, mas é capacitar a administração pública numa primeira fase para que consiga ter a percepção de incorporação da Agenda 2030 e dos seus 17 ODS no dia-a-dia. De que maneira é que se contribui, de que maneira é que pode contribuir melhor. No fundo, são estas as questões que nos motivam neste momento a trabalhar. Foi muito interessante ter que apoiar o preenchimento do inquérito que vinha junto com a proposta de orçamento que cada uma das instituições faz, porque de facto é um desafio. Em tempos tive um outro desafio similar, que era a aplicação de uma estratégia num outro organismo onde estive, e a maneira de decidirmos como é que se fazia foi em cada uma das propostas para aquisição, para trabalho, nós incluirmos qual era o ponto da estratégia para que estávamos a contribuir. Possivelmente, no futuro, a administração pública incluir em cada uma das suas propostas, em cada um dos seus relatórios, um statement: estou a contribuir para o objetivo 1, 2, 12, 16, 17. No fundo, a nossa atividade acaba por contribuir para todos eles. Maria de Lourdes, vamos ter que começar a terminar, porque Destacaria o 17, o das parcerias, que é extremamente importante, não só a nível internacional, não só as parcerias internacionais, mas as parcerias que fazemos no nosso dia-a-dia para levar o nosso trabalho avante, para a construção do nosso trabalho, para a construção dos nossos consensos. Destacaria exatamente a importância disso. Volto a falar, se tiver a oportunidade. Sim. Depois a seguir, no próximo slot de perguntas, eu estou muito alinhada com tudo o que teve a dizer, obviamente, e tenho a certeza que muitas pessoas que também nos estão a ouvir, e os nossos oradores, na verdade, nós precisamos também de ferramentas aqui para concretizar essa integração dos ODS nas atividades na administração pública e não só, não é? Portanto, precisamos de ferramentas, precisamos de formação. Como é que isso se faz? Ok, vamos agora alinhar as nossas atividades com os ODS, mas como é que nós fazemos isso, não é? É de facto aqui um ponto muito importante que está nas nossas agendas de todos que trabalhamos neste contexto. Eu pediria agora aqui, muito obrigada pela sua intervenção, vou pedir aqui então agora ao Alexandre que contribua aqui com a sua visão relativamente a estas questões na pergunta que foi formulada. Muito obrigado, Graça. Em primeiro lugar, queria também agradecer ao INA o convite para partilhar algumas reflexões neste webinar. Felicitar-vos por esta iniciativa, que é bastante relevante, e cumprimentar também a equipa organizadora, as restantes oradoras e os participantes neste webinar. Relativamente à sua questão, a integração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nas políticas e práticas da administração pública requer uma abordagem sistémica e intersetorial. O que acontece frequentemente é que os atores públicos tentam compartimentalizar estes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e normalmente a abordagem é os objetivos relacionados com a ação climática, proteger a vida marinha, proteger a vida terrestre,
energias renováveis são da responsabilidade de um certo ministério, digamos neste caso do Ministério do Ambiente e Energia. Os objetivos relacionados com a saúde e qualidade são da responsabilidade do Ministério da Saúde. Os objetivos relacionados com cidades e comunidades sustentáveis ficam a cargo de outro ministério e por aí fora. Uma abordagem deste tipo leva à criação de silos na administração pública e não considera as contrapartidas na implementação destes objetivos. Por exemplo, políticas e práticas que visam contribuir para atingir um objetivo podem estar a prejudicar a implementação de outros objetivos. Eu posso dar alguns exemplos depois na minha intervenção seguinte. Portanto, na nossa perspectiva, este é um dos grandes desafios para a administração pública. Como é que se podem desenvolver políticas e práticas integradas que sejam baseadas no uso da ciência e do conhecimento e que respondam aos desafios societais de uma forma sistémica. Outro desafio relacionado com esta questão é como é que podemos traduzir estes compromissos políticos de alto nível, o Acordo de Paris, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e outros, foram assinados por países no contexto das Nações Unidas ou outros fóruns internacionais, para a implementação a nível local. Como é que podemos preencher e criar pontos entre estes dois níveis? Sabemos que muitos destes desafios, como a adaptação às alterações climáticas, têm que ser liderados pelas comunidades no terreno, pois são elas que sentem os impactos dessas alterações climáticas. Para isso, é fundamental promover abordagens bottom-up, abordagens participativas, e a Maria da Luz também já referiu isso na sua intervenção, para formular políticas que funcionem, mas que sejam justas e inclusivas. São desafios enormes, é verdade, mas há oportunidades. Por exemplo, muito do trabalho que nós estamos a desenvolver no IED Europa centra-se precisamente nesta questão. Como é que podemos contribuir para uma Europa mais justa, mais sustentável e mais resiliente? E a nossa abordagem centra-se, por um lado, em documentar e influenciar os impactos das políticas e dos atores europeus nas comunidades mais vulneráveis, tanto dentro como fora da Europa, e por outro, em facilitar a troca de aprendizagens e lições entre comunidades europeias e comunidades que estão na linha da frente dos desafios que a Europa está atualmente a enfrentar e que desenvolveram soluções inovadoras para estes desafios. Por exemplo, os impactos às alterações climáticas, a crise da habitação. Por isso, em termos de oportunidades, mesmo em termos de política, as oportunidades existem e estão captadas em políticas europeias. Por exemplo, dou aqui o exemplo da Estratégia Europeia para a Adaptação às Alterações Climáticas, que tem um parágrafo explícito que reconhece que a Europa pode aprender com os nossos parceiros internacionais que estão expostos e estão na linha da frente de alguns destes desafios, particularmente a adaptação às alterações climáticas, e desenvolveram soluções que as comunidades europeias podem usar, e podem se inspirar e podem informar a ação climática a nível europeu. Por isso, eu termino aqui, mas julgo que as palavras-chave desta minha intervenção é que necessitamos de uma abordagem sistémica, uma abordagem participativa, com participação cidadã, e estimular a promoção de troca de aprendizagens entre comunidades que enfrentam desafios semelhantes e desenvolveram soluções que podem inspirar a ação tanto a nível da comunidade como a nível da administração pública. Muito obrigada, Alexandre. Pois eu estava a ouvi-lo falar e ia pensar também nesta, que no fundo lá está, vai tudo dar um bocadinho aqui também à colaboração, à articulação, a articulação entre atores, entre estruturas, e isso tudo é um trabalho realmente difícil muitas vezes de fazer, até porque, como o Alexandre estava a dizer, as atividades que estão que no fundo são as protagonistas do trabalho que é preciso fazer, elas muitas vezes são os tais chamados wicked problems, não é? São a questão das alterações climáticas e tudo isso são grandes problemas que estão
cuja resolução está muitas vezes dependente, isto não é muitas vezes, está mesmo dependente de superintendências, de muitas pessoas envolvidas, muitas estruturas envolvidas, e de facto as coisas andam realmente muito devagarinho. É muito interessante, muito obrigada. Vamos avançar aqui. Eu passaria agora aqui para a primeira pergunta, voltava aqui novamente à Maria da Luz Fernandes, e perguntar-lhe-ia de que modo é que os resultados do projeto Envision podem contribuir para melhorar a capacidade da administração pública nesta integração da sustentabilidade no planeamento urbano e territorial, e de que forma também é que essa abordagem pode ser replicada noutros contextos. Obrigada. Para responder a essa pergunta, eu acho que me vou socorrer aqui de uma pequena cábula que penso que permite apresentar um pouco melhor o que é o nosso projeto Envision. Eu vou também pegar um pouco naquilo que já foi dito pelos outros oradores, acho que estamos todos muito na mesma linha, e eu vou focar muito na questão da avaliação ambiental estratégica, pois o nosso foco é estudar de que forma a avaliação ambiental estratégica pode suportar o desenvolvimento mais sustentável dos nossos PDMs, neste caso, e aqui como é que a participação pública pode também afetar a sustentabilidade nestes processos. A avaliação ambiental estratégica é o processo e a ferramenta per se que avalia os efeitos das políticas, dos planos e dos programas sobre os recursos naturais, sobre as condições sociais e também sobre as questões económicas e o ambiente institucional, e de que forma a tomada de decisão é feita. E uma das metodologias-chave da avaliação ambiental estratégica é exatamente tentar incorporar as preocupações de diversos grupos interessados no processo de avaliação. Por isso é que nos esforçamos por estudar esta questão e estudamos também quem são os atores que são envolvidos neste processo. Aqui queria só chamar a atenção para o processo de desenvolvimento de um PDM à direita, que passa pelas diferentes fases de deliberação, elaboração, discussão pública e depois a versão final do plano que é aprovada, e como é que os diferentes atores são envolvidos. Penso que os atores mais conhecidos serão certamente o público. Os SAA é a Avaliação Ambiental Estratégica em inglês. SAA são os planeadores que fazem o relatório ambiental e compõem todo o processo da avaliação ambiental estratégica, e ali por MMPs significa os planeadores que fazem os planos diretores municipais, que, claro, entram em todas as fases do processo. Finalmente, temos as entidades com responsabilidades ambientais específicas, que são funcionários de entidades públicas que estão envolvidos no processo de planeamento e que têm responsabilidades ambientais específicas, como o próprio nome indica, é assim que são rotulados, e analisam e influenciam os seus resultados daquele plano e pretendem também contribuir para aquilo que eles estudam em específico. Podem ser, como é óbvio, as CCDRs, ou o ICNF, as antigas ARS, os municípios vizinhos, é um conjunto de entidades que podem aqui entrar. Apresento esta imagem só para focar em como o público entra apenas na fase final deste processo, e acho que essa é a parte mais importante daqui que eu quereria focar. E, enquanto as ERAs são chamadas à consulta do plano ao longo do seu desenvolvimento em momentos-chave. Nós analisámos, e um pouco aqui para enquadrar a nossa investigação, 12 casos de estudo, e analisámos os conteúdos da participação pública e das contribuições das ERAs, para tentar perceber de que forma eram tidos em conta no processo. Só para me suportar aqui um pouco, para vos apresentar alguns dos nossos principais resultados que vão fundamentar um pouco esta discussão, é que a duração mínima por lei, exigida por lei, são 30 dias, mas realmente reparamos que a duração média é superior a essas datas, a esses dias, nos casos de estudo que analisámos. E o processo de avaliação ambiental muitas vezes vem acoplado, ou está sempre acoplado aos processos de planeamento, de discussão pública dos planos diretores municipais. A avaliação ambiental e o seu relatório ambiental é um documento que acompanha o plano diretor municipal no momento da sua avaliação. Ou seja, a participação pública é feita a todo o processo do PDM. E neste contexto,
Nos 12 casos de estudo que analisámos, houve mais de 5.000 contribuições feitas no momento da participação pública para o PDE. E destas 5.000 contribuições, foram apenas 2 contribuições em todos os casos de estudo que se focaram sobre a avaliação ambiental estratégica, ou seja, sobre o documento que pretende avaliar os efeitos daquele plano sobre o ambiente, sobre a sociedade e sobre todo o contexto. Finalmente, dizer que, embora seja obrigatório por lei publicar toda a informação disponível sobre a participação pública, em 2 dos processos que analisámos não havia informação sobre quem participou e o que disseram, e na maioria dos processos que analisámos não tínhamos acesso à participação tal como ela foi feita pelo cidadão, tínhamos apenas acesso a um pequeno resumo feito pelos quadros técnicos, obviamente, do entendimento que eles teriam do que seria a participação. Finalmente, dizer que são sempre feitos, quase sempre feitos, reuniões públicas de apresentação dos PDMs. Muitas vezes é apenas uma no espaço da Câmara ou em algum local-chave, e que ainda é uma minoria os casos em que são deslocalizados para todas as freguesias do concelho. Aqui querem apenas reforçar que, quando chamados a contribuir, estas ERAIs, estas entidades públicas, contribuem de uma maneira muito substantiva, ou seja, eles contribuem sobre a substância e sobre o documento, as questões ambientais que pretendem abordar, exatamente uma contribuição muito substantiva sobre as questões que são discutidas nos planos, e as equipas da AIE consideram essas contribuições, ou seja, eles têm-nas em conta, respondem-nas e tentam integrá-las de forma como é possível nos planos. Ou seja, são contribuições que são consideradas e que trazem um valor ao processo. Finalmente, queria apenas deixar como mensagem daquilo que investigamos algo muito importante e que vem aqui ser suportado pela nossa investigação, a escada de participação da tomada de decisão de Arnstein, que é muito conhecida. À medida que vamos subindo os degraus da escada, os cidadãos fazem cada vez mais parte do processo da tomada de decisão, até que chegamos ao fim, ao empowerment, em que eles são realmente quem faz a decisão. Mas nós estamos naquele degrau mais fundo da escada, que é a consulta. Nós pedimos aos cidadãos para serem consultados no final. Queria deixar aqui que, daquilo que nós encontramos, ainda existe alguma falta de transparência na forma como este processo é conduzido, e acabamos por ter uma participação do público muito fraca, que ocorre frequentemente na fase final do processo, quando todas as decisões mais relevantes já foram tomadas acerca do futuro daquele plano territorial, de como é que aquele espaço vai ser desenvolvido. E que aqui os profissionais são os atores-chave para alcançar uma eficácia da avaliação ambiental estratégica, e é crucial que eles se apropriem também deste processo e que tomem o pulso também a este processo e sejam incluídos ao longo de todo o processo, porque são eles que vão trazer aqui uma informação muito relevante, quais os efeitos deste plano no nosso território. O envolvimento precoce, não é, dos atores, e as melhores estratégias de intercâmbios de conhecimento são muito importantes para aumentar a eficácia da AIE. E aqui deixar a mensagem que, quando chamados a participar, quer o público, quer os funcionários das ERAIs, permitem identificar mais cedo os impactos ambientais negativos, permitem reforçar os impactos positivos e permitem que exista uma maior aprendizagem da parte da equipa de planeamento e também da parte do público, tornando então estas tomadas de decisão mais democráticas. Acho que era um pouco isto que eu tinha para apresentar. Já agora, para mim, eu não sei quanto aos nossos participantes no webinar, mas para mim ficou aqui um bocadinho claro que a sustentabilidade de facto não pode ser apenas uma questão técnica, mas tem que também ser um processo inclusivo, não é? Que integra as vozes da sociedade, as várias partes, não é? E no fundo, as ferramentas de avaliação ambiental e estratégica que referiu, quando usadas de uma forma que ajuda a promover a participação cidadã, vão garantir boas decisões, não é? No fundo,
é uma espécie de conclusão que podemos tirar aqui, assim, muito breve e muito... Sim, completamente de acordo. Se quiserem também saber mais informações sobre o nosso projeto, podem visitar a nossa página ou contactar-nos para mais informações sobre todo este processo. Mas nós completamente de acordo. Obrigada. Obrigada. Vou voltar aqui à Maria de Lourdes Carvalho, para ela nos dar aqui o seu contributo também no que diz respeito à sua atuação na região do Algarve e no contexto da sua atividade. Maria de Lourdes. Bom, em termos digamos, de orientação, nós tínhamos aqui como é que a administração pública pode fortalecer a sustentabilidade através da colaboração dos stakeholders, vem um bocado na sequência até da intervenção da Maria da Luz. É essencial que todos participemos no processo. É essencial porque ficamos a saber as fortalezas, as fragilidades, as oportunidades, os desafios, e todos ficamos na mesma página. É muito importante. Portanto, a estratégia regional do Algarve, o Algarve 2030, foi um modelo de estratégia que foi feito, não foi adjudicado ao exterior, foi feito indoor, foi feito pela equipa da casa, mas com a participação de todos. Foram feitas várias reuniões com todos os stakeholders locais relevantes, foram identificados os stakeholders principais, foram identificados depois outros grupos, participaram todos, tiveram a oportunidade de comentar a estratégia e depois ainda foi muito apoiada também pela equipa da universidade por análises que foram feitas, comentários. Houve muito envolvimento na estratégia regional Algarve 2030 e foi, deixem-me fazer aqui um parênteses, eu estou a falar-vos de trabalhos que foram coordenados por outros colegas meus, não por mim, tanto este quanto da área do ambiente que vos vou falar também, foi e é coordenado por outra colega minha, pela engenheira Maria José Nunes, e é muito importante que se perceba que o trabalho de uma CCDE, nós temos competências de desenvolvimento regional, mas temos competências muito claras também na área da mulher, na área do ordenamento do território, e trabalhamos todos em conjunto de maneira a poder dar exatamente, digamos, as grandes linhas de orientação e as grandes linhas de trabalho a nível regional. Portanto, stakeholders locais, stakeholders regionais, são fulcrais de estarem desde o início na participação na elaboração dos documentos. Nós temos, depois da estratégia Algarve 2030, que nos serviu também para desenhar o programa de apoio Algarve 2030, que é neste momento o grande programa financeiro que apoia, digamos, o desenvolvimento do Algarve. Fizemos também outros projetos de âmbito estratégico temáticos, nomeadamente um plano de ação para as infraestruturas verdes e para a biodiversidade no Algarve. Este plano de ação foi construído também com os stakeholders relevantes que participaram nas reuniões, que contribuíram para o documento final, que contribuíram para o documento nas suas várias etapas, para o documento final. Neste momento estamos já a preparar a primeira fase de monitorização. Temos também um aviso aberto na área da conservação da natureza e da biodiversidade, é importante saber isso. Portanto, estes planos de ação que fomos preparando ao longo do tempo permitem-nos depois o abrir dos avisos pela equipa do programa regional, alinhar, no fundo são as bases para depois para a abertura dos avisos e que contribuem de certeza para a sustentabilidade da região. Os resultados dos projetos inscritos depois nos avisos contribuem para a sustentabilidade da região e contribuem para a melhoria da região. Fizemos,
portanto, infraestruturas verdes e biodiversidade. Fizemos, para a vida marinha, fizemos uma estratégia aqui que foi mais ambiciosa. Esta estratégia foi feita não só a nível do Algarve, o primeiro documento a nível do Algarve, feito com o Fórum Oceano também, e depois houve outro documento de âmbito mais ambicioso, que foi da Euro-região Algarve, Alentejo e Andaluzia. Temos uma estratégia com uma região alargada, uma região que tem todo o interesse, digamos aqui no ODS 14, da proteção da vida marinha, onde os nossos stakeholders colaboraram, onde os nossos stakeholders participaram ativamente nas reuniões, nos trabalhos, e fizemos todas, digamos, no fundo, estabelecemos as metas, estabelecemos os nossos objetivos e, no fundo, um documento, um guião que nos vai permitir avançar de uma forma estratégica para a proteção da vida marinha, mas também para a promoção, por exemplo, no caso do Algarve, não desavançar todos os outros, mas avanço o caso do Algarve, as questões dos estaleiros, reparação naval e produção mesmo de embarcações. Também temos muitos trabalhos dessa área que estão na nossa estratégia. Também as questões de biodiversidade marinha, do carbono azul, tudo isso está inscrito na nossa estratégia e estão muito, digamos, foram partilhados por todos, com todos, e foram trabalhados, e os vários níveis de trabalho também resultaram num documento único. E num documento único, neste caso, transfronteiriço. E é importante dar esta nota aqui também. Também fizemos trabalhos a nível da descarbonização. Aí foi feito com a Universidade também toda a parte das energias renováveis. Foram, digamos, e até, por exemplo, há um documento especial específico sobre energias renováveis em edifícios públicos. Foram inventariadas as necessidades, foram inventariados o trabalho que é necessário fazer a seguir, e foram inventariados, neste caso, pela Universidade, mas com a participação de todos, com a participação de municípios, com a participação da entidade regional para a energia, da Areal, da entidade regional para a energia e ambiente. Enfim, todos colaboraram e todos têm participado, e estes documentos estratégicos que estamos a produzir, no fundo, estão a servir de inspiração para a abertura dos avisos e para o prosseguir do programa regional, que assim tem uma orientação para a concretização de objetivos. Ou seja, neste momento, por exemplo, tanto em termos de descarbonização, quanto em termos de infraestruturas verdes e biodiversidade, nós temos um roteiro e temos uma forma de concretizar. Como vos disse, no de infraestruturas verdes e biodiversidade, estamos já a preparar a fase de monitorização, o primeiro ano de monitorização, e temos ainda contributo para a ITIAP, no fundo, que é uma área agregada, ITIAP, Ecossistemas de Paisagem, que é uma área agregada entre Alentejo e Algarve, e que também nos vai permitir concretizar uma série de ações a nível de biodiversidade, sobretudo a nível de infraestruturas verdes, a monitorização e a renaturalização das áreas ripícolas, da vegetação ripícola, a melhoria das comunidades ribeirinhas, no fundo. Portanto, tudo isto vai ser o nosso contributo, ou parte do nosso contributo, em termos de sustentabilidade, em termos de planeamento, no fundo, para a sustentabilidade. Note-se que tudo isto é feito com os stakeholders, tudo isto é discutido e tem tido um nível de participação muito grande, e tem sido política da CCDR sempre juntar todos e sempre concluir os documentos com o consenso de todos. Temos também o Conselho Regional, que ainda há 2 dias se reuniu e que no fundo valida depois os nossos documentos, os nossos relatórios, e tem sido esta política de gestão da CCDR, e que é importante que se releve aqui e que se dê nota que temos exatamente todas as questões.
Por exemplo, Lourdes, vamos ter a 10 minutos passa mesmo a correr. Vamos e ter passar à economia circular, temos tem muito que ser trabalho muito também. rápido porque temos ainda que rápido. ouvir o Alexandre e já estamos muito em cima da hora. É Temos que 10 minutos não é nada, de facto, não é? Muito rápido, plano de ação para RCDs, biorresíduos, compras públicas circulares, todos estes temas têm sido abordados. Aliás, se quiserem consultar a página da CCDF, a área de ambiente, economia circular, está lá todos os webinars que temos organizado, todas as informações, todo o trabalho que tem sido feito e que é muito importante relevar aqui neste contexto. Obrigada. Olha, muito obrigada a nós. Eu também estava aqui a ouvi-la, estou toda contente a ouvir-vos a falar destas coisas e fico sempre também aqui, de facto, um bocadinho, digamos, até às vezes um bocadinho comovida por ver o trabalho que as pessoas estão a fazer, que tem imenso valor. E estou-me aqui a dar conta, de facto, que o impacto, ou seja, a integração das políticas e os exemplos práticos que nos esteve aqui a oferecer, eles dão-nos uma certa visão de que há de facto um impacto nas políticas locais, não é? Há um impacto que no fundo que é mensurável, não é? E que isso também ajuda no fundo as comunidades regionais a adaptarem-se, não é? A adaptarem-se e no fundo isto é a integração do ODS também, não é? Muito obrigada, Maria de Lourdes. Vou passar ao Alexandre. Alexandre, podemos contar com o seu contributo a partir de agora? Sim, muito obrigado, Graça. Eu sei que estamos ligeiramente atrasados, por isso vou tentar ser breve. Muito obrigada. Nos dá aqui mais um bocadinho assim. Ok, perfeito, obrigado. A questão era relativamente às políticas de justiça climática e como é que podem ser adaptadas para garantir que a administração pública consegue equilibrar este conceito de equidade e resiliência climática e promover a inclusão de comunidades vulneráveis na implementação dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. Na nossa perspectiva, as políticas ambientais e políticas sociais não podem estar separadas. Como eu referi anteriormente, os silos têm que ser quebrados e tem que existir uma abordagem sistémica a estes desafios. No IED Europa, estamos particularmente interessados na ligação entre as alterações climáticas, a perda da biodiversidade e as crescentes desigualdades sociais, como as oradoras anteriores também já referiram. Uma questão fundamental para nós é como é que podemos monitorizar o sucesso destas políticas, tanto climáticas como sociais, para informar e corrigir políticas atuais ou formular novas políticas que possam contribuir para uma resiliência climática justa. E quando eu me refiro à justiça, o conceito de justiça que nós utilizamos é o conceito de justiça apresentado nos relatórios do IPCC. Portanto, tem três dimensões, que é a dimensão da justiça distributiva, que se refere à alocação justa de benefícios e ónus, a justiça processual, que é a participação em processos de tomadas de decisão, e o reconhecimento, que é o respeito, refere-se ao respeito e o envolvimento ativo de diversas culturas e perspectivas, como também já foi referido. Quando olhamos para o panorama europeu, apesar dos esforços em termos de adaptação, os grupos mais vulneráveis na Europa são ainda os mais afetados pelos impactos das alterações climáticas e há vários relatórios e produção científica que demonstram isto, nomeadamente a Agência Europeia do Ambiente, os relatórios do IPCC. Portanto, neste contexto, a monitorização, avaliação e aprendizagem é um elemento central do nosso trabalho no IED Europa. Vou só dar alguns dos exemplos do nosso trabalho e como é que eles depois se relacionam com a questão. Nós, por exemplo, participamos num programa que se chama Pathways to Resilience, que é um projeto europeu cujo objetivo é apoiar a implementação da Missão Europeia para a Adaptação às Alterações Climáticas. E no contexto deste projeto estamos a trabalhar com 100 regiões europeias para promover a sua resiliência climática até 2030. O nosso Instituto lidera o componente monitorização, avaliação e aprendizagem, e a questão que nós estamos a colocar é como é que podemos medir o progresso destas regiões
no seu percurso com vista a atingir a resiliência climática. Um elemento fundamental que nós estamos a trabalhar é o desenvolvimento de indicadores, com um foco particular na inclusão e participação de comunidades vulneráveis no planeamento e tomada de decisão relativamente a políticas de adaptação. Outro conjunto de indicadores que julgo ser relevante para este webinar é como é que podemos medir a capacitação de autoridades locais e regionais na formulação e implementação de políticas de adaptação. Só para referir que este também deve ser interessante para os participantes deste webinar, que nós estamos a trabalhar com 100 regiões, 40 regiões foram selecionadas na semana passada e entre estas 40 regiões temos 2 regiões portuguesas, que é o Alentejo e Trás-os-Montes. O programa vai dar apoio a estas regiões e esta é uma oportunidade concreta para testar algumas destas ideias em termos de inclusão e participação de comunidades vulneráveis. Eu notei que havia uma questão no chat relativamente ao princípio da subsidiariedade. Sim, se o Alexandre quiser abordar já a questão posso, que viu, posso sim, já, vou começar já por aí, sim. Posso já responder porque isto é um tópico também que é bastante interessante para nós. Foi a Marta Fonseca que fez essa questão, sim. Sim, muito obrigado pela questão, porque é um dos tópicos centrais também do nosso trabalho e parte do trabalho que estamos a desenvolver neste projeto e noutros é esta ideia de como é que podemos operacionalizar os princípios de adaptação a nível local. Em inglês é Locally Led Adaptation, e a ideia é empoderar atores locais, tanto a nível de capacitação técnica, capacitação financeira, mas também em termos de capacitação a nível de poder tomar decisões. Notando que a adaptação às alterações climáticas é um desafio a nível local e tem que ser as comunidades que sofrem diretamente os impactos das alterações climáticas a ter um papel fundamental na decisão, na tomada de decisões e na formulação de políticas e intervenções para responder a esses desafios. Portanto, esta questão do princípio da subsidiariedade está muito alinhado com esta ideia de princípios de adaptação a nível local e no nosso trabalho tentamos focar e tentamos colocar este princípio como um princípio nuclear em termos de adaptação a nível local. Outro aspecto fundamental para promover políticas de adaptação justas é a questão do financiamento necessário para as políticas de adaptação. E algum do trabalho que temos vindo a desenvolver neste sentido inclui, por exemplo, o desenvolvimento de métricas de adaptação que permitam às administrações centrais em vários países. Nós estamos, por exemplo, a trabalhar com os governos do Paquistão, do Bangladesh e das Filipinas para tentar perceber como é que o financiamento para a adaptação às alterações climáticas está alinhado com os percursos de desenvolvimento que promovam a resiliência climática. E como disse anteriormente, esta é mais uma oportunidade concreta de aprender com algumas destas experiências e facilitar a troca de aprendizagens entre comunidades e países que estão à frente e estão na linha da frente de alguns destes desafios e têm desenvolvido e testado algumas destas ideias que podem depois ser replicadas por outros países e comunidades. Finalmente, queria só abordar um tópico também que começámos a trabalhar e acho que também pode ser relevante para esta discussão hoje, que é o tópico da habitação acessível dentro dos limites planetários. E nós temos vindo a desenvolver algum trabalho com comunidades vulneráveis em cidades holandesas para promover e influenciar a agenda neste tópico, não só na Holanda, mas também na Europa. E agora sabemos que temos um comissário dedicado à questão da habitação, portanto pode ser também uma oportunidade para trazer algumas destas evidências, alguns destes dados e algumas destas vozes para influenciar esta agenda a nível europeu. Julgo que é mais um exemplo de como as agendas climáticas e sociais têm que estar alinhadas para promover uma resiliência climática justa e inclusiva. A minha mensagem final, só para, notando que já estamos um bocadinho fora do tempo, a minha mensagem final é para promover esta resiliência climática justa, temos que promover abordagens sistémicas, multissetoriais e participativas
e, especialmente, no contexto do webinar de hoje, criar mecanismos de capacitação da administração pública para poder promover estas abordagens. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Nós estamos aqui muito em cima da hora. Eu iria só, talvez agora aqui, não é propriamente uma pergunta, é um comentário do João Barreta. Eu vou ler, e se algum dos três quiser comentar, um comentário muito, muito breve, temos que mesmo terminar. Ele diz que se uma parte dos planeadores fosse responsável pela execução daquilo que planeiam, o planeamento seria bem diferente. Adjudicar o planear sem ponderar o organizar para executar o planeado é olhar para a questão sem conseguir vê-la, tampouco percebê-la. Não é uma pergunta, é um comentário. Não sei se algum de vós pretende fazer algum comentário. No entanto, pediria que, se sim, teria que ser assim muito, muito breve, porque temos mesmo de terminar, porque já passa da hora. Acho que a Maria da Luz, se calhar, queria intervir aqui. Eu posso comentar Não, também mas pode ser brevemente. muito rapidamente, porque vamos mesmo ter que terminar. Não, o colega Alexandre pode perfeitamente intervir, só para dizer que realmente a nossa investigação tomar o pulso ao processo de planeamento é essencial por todos aqueles que o praticam, e a melhor integração entre as diferentes equipas é um dos resultados que observamos, que é fundamental para melhor atingir os efeitos, os objetivos daquilo que se pretende desse plano, ou seja, completamente de acordo. Muito obrigada, Maria. Obrigadíssima. Nós tivemos muito boas perguntas, bastantes comentários também muito pertinentes e muito adequados ao que estava aqui a ser discutido e falado pelos nossos oradores, mas vamos mesmo ter que terminar, estamos mesmo em cima da hora. Dizer-vos só que hoje tivemos aqui esta oportunidade de refletir sobre de que modo é que a administração pública pode ser um agente de transformação na implementação dos ODS. E desde a apresentação da Maria da Luz Fernandes, que nos mostrou aqui de que modo é que as avaliações ambientais estratégicas e o planeamento podem não só mitigar o impacto ambiental, mas também promover a participação cidadã e a justiça social, passando depois pela experiência que a Maria de Lourdes Serpa de Carvalho nos trouxe e que demonstrou aqui como as políticas são essenciais para garantir o desenvolvimento sustentável das regiões. E até ao Alexandre, que nos lembrou que a justiça climática é realmente um elemento central nas políticas públicas inclusivas. Eu gostaria de terminar então com esta sessão, com um agradecimento muito especial aos nossos três oradores, à Maria de Luz, à Maria de Lourdes e ao Alexandre. Foi uma honra muito grande terem aceitado o nosso convite e terem partilhado aqui este espaço connosco e as vossas vastas experiências e conhecimentos sobre a sustentabilidade e de que forma a administração pública pode desempenhar aqui um papel fundamental na implementação dos ODS. Muito obrigada a todos, obrigado aos nossos participantes que estiveram connosco e até breve a todos. Agradeço também à equipa do INA que esteve nos bastidores aqui a assegurar o sucesso desta sessão, e agora passo a palavra a Manuela Oliveira, que irá encerrar o webinar. Muito obrigada. Obrigada às centenas de pessoas que assistiram a este webinar. Foram cerca de 7 centenas de participantes em sala e no YouTube. Agradecemos também aos nossos distintos convidados pela partilha e contributo para este debate. Vamos agora partilhar no ecrã um inquérito de avaliação do interesse desta conferência. O programa de formação do INA para 2024 inclui cursos de curta e de longa duração destinados aos trabalhadores da administração pública. Conheça a nossa oferta formativa em ina.pt. Destacamos em particular os próximos cursos relacionados com as temáticas da sustentabilidade que terão lugar no próximo trimestre, nomeadamente Gestão da Energia e Recursos na Administração Pública, que ocorrerá de 8 a 23 de outubro, e Simplex Ambiental, Avaliação de Impacto Ambiental, Licenciamento Ambiental, Resíduos e outras matérias, que terá lugar entre os dias 11 e 13 de dezembro. Poderá encontrar os links para obter mais informações e efetuar a sua inscrição nestes cursos na janela do chat.
Se deseja aprofundar os seus conhecimentos sobre estas temáticas, aconselhamos a consulta do Quinto para o Desenvolvimento de uma Política de Sustentabilidade alinhada com a Agenda 2030 e os ODS, um guia para profissionais da administração pública desenvolvido pelo INA e cuja ligação para o download disponibilizamos no chat. Recomendamos também a leitura da obra galardoada com o Prémio INA na sua segunda edição, reconhecida como o mais notável estudo de investigação sobre a administração pública em 2023. Falamos do livro de Paulo Fonseca, Desenvolvimento Sustentável no Território, o caso Estrela Geoparque Mundial da Unesco, publicado recentemente pela INA Editora. Iremos também deixar um link no chat para que possa saber mais sobre esta obra. Acompanhe todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, e também no site oficial do INA em ina.pt. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste debate. Boa tarde.